Olá, estamos dando início com esta videoaula à discussão, ao entendimento da obra escolhida por nós para trabalhar John Dewey, que é Experiência e Educação. Para começarmos a conversar, é importante apresentarmos a importância de lermos, discutirmos e trabalharmos as ideias de um dos importantes filósofos e autor clássico da educação, pois, embora seus escritos datem do século XIX e começo e a primeira metade do século XX, as suas ideias elas são atuais para o contexto da educação e particularmente para a educação brasileira. No Brasil, as ideias desse movimento que se chamou Escola Nova, elas foram apresentadas nos anos de 1930 por Lourenço Filho e Anísio Teixeira. Estas ideias sempre retornam de épocas em épocas, e então é bastante importante para os educadores conhecer essas ideias e cotejar com o seu cotidiano escolar para saber se fazem sentido para os nossos problemas atuais. Então, a obra Experiência e Educação é uma contribuição fundamental à filosofia da educação, e o legado deixado por John Dewey, por meio de uma vasta bibliografia, se mostra atual, mesmo as suas obras datando da metade do século passado. John Dewey, como nós vimos na apresentação da sua biografia, ele foi precursor de uma forma de educação que deve ser estudada para ser conhecidos seus princípios, conhecidos seus métodos e qual foi a contribuição ao ensino, principalmente por estes princípios, este método, enfatizar uma posição contrária à educação tradicional. E ele aponta uma intrínseca relação entre vida e educação, também se empenhando, ele é o primeiro a se empenhar numa formação mais humana e mais integral do aluno. Então, a obra Experiência e Educação, ela vai tratar do que ficou conhecido como educação progressiva ou progressivista. Também vimos a diferença entre esse termo progressiva e progressista, que é diferente, na apresentação da biografia do John Dewey. Quem pode voltar àquela videoaula para conhecer um pouquinho e fazer bem claro para si mesmo qual é a diferença entre esses dois termos. Em relação à obra, o livro é bastante sucinto, vocês já viram o livro, e ele chama a atenção de uma forma profunda ou de uma forma mais aprofundada para o que foi considerado naquela época como novas questões da educação. Então, nesses dois primeiros capítulos, nós vamos tratar do que o autor apresenta como as principais características da escola nova e elucida, ao apresentar isso, a sua diferença com as questões da escola tradicional. Como demonstra, então, os dois títulos que eu já apresentei, o autor apresenta a sua crítica à educação tradicional, a sua defesa à necessidade de uma nova filosofia de educação, questiona os binarismos da epistemologia que sustentava as questões da educação, que é uma epistemologia dualista, que marca realmente a filosofia ocidental desse século XVIII e do século XVII e todo o começo do século XIX, aonde ele apresenta o dualismo entre mundo de mente e mundo físico, pensamento e ação, teoria e prática, homem e natureza, e
Tudo isso nós vamos ver muito claro ao apresentar o capítulo e ao ler, estudar, trabalhar o capítulo 1º. No capítulo 2º, que tem como o título Necessidade de uma teoria de experiência, o Dewey defende a importância da experiência no processo de educação e com isso ele inicia um novo processo de formar o aluno que, ao iniciar esse novo processo, ele apresenta uma posição diametralmente oposta àquilo que estava acontecendo com a educação tradicional, inclusive a educação que nós conhecemos até hoje. A escola tradicional, ela foi sempre centrada em programas e em disciplinas, e ao centrar em programas e disciplina, o objetivo foi trabalhar a herança cultural e deixando de considerar a experiência dos educandos. A escola nova vem com uma novidade, com uma inovação e trouxe uma ênfase forte nas questões do interesse do aluno, vivenciando os problemas e questões da sociedade e por isso trabalha por meio de uma experiência ou de uma experimentação do que é um problema real para o aluno. Então, com isso, agora nós vamos começar a conversar sobre o 1º capítulo, que é educação tradicional versus educação nova ou progressiva.